Ô pessoal, vamos agora então no bloco 4, dando continuidade ao terceiro encontro. Estamos falando então sobre a fonte da catequese, a palavra de Deus, a Bíblia, tá legal? Então nesse terceiro encontro nós vamos falar aí sobre o Pentateuco, nesse quarto bloco da nossa catequese com adultos. Sou o Padre Rogério. Então vamos diretamente ao assunto e você pode estar aí lendo a passagem do livro de Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Beleza? Vamos lá então. Pentateuco. A palavra grega Pentateuco significa 5 livros. Penta, 5. Então vai falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Então se reúne aí os 5 primeiros livros da Bíblia. É o conjunto então que narra as origens do homem e do mundo, a formação do povo de Israel, os judeus, a sua libertação e aliança com Deus. O Pentateuco também é conhecido como Torá, que quer dizer em hebraico as leis, uma vez que os textos tratam sobre a lei da aliança do povo com Deus. Os livros que compõem o conjunto do Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos saber aí, conhecer o que cada um deles tratam? Vamos lá então. O Gênesis, a palavra quer dizer origem, narra as origens do mundo e dos homens, a corrupção humana e o dilúvio. Relata a formação do povo de Deus e a história de seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O foco desse livro é a aliança realizada por Deus com o seu povo, aliança iniciada no paraíso terrestre, que posteriormente rompida pelo pecado dos primeiros pais. Esta aliança foi renovada com Noé após o dilúvio, mas é com Abraão e seus descendentes que é realizada a aliança, originando o povo de Deus, que se chamou povo de Israel. Tá bom? Então vamos agora para o segundo livro da nossa Bíblia, dentro do conjunto aí do Pentateuco, que é o livro do Êxodo. A palavra Êxodo, de origem latina, e que significa saída, tá bom? Trata da saída do povo de Deus do Egito. Os israelitas, os hebreus, judeus, aos poucos se tornaram escravos no Egito, uma terra e povo que cultuava vários deuses. Deus concede a Moisés a missão de resgatar o seu povo da escravidão do Egito. No livro temos a narração de como isso foi feito e a travessia pelo Mar Vermelho, a travessia do deserto até chegar à Terra Prometida ou Terra de Canaã. E a aliança é firmada no Monte Sinai, aí no meio do caminho, né? Concede a Moisés as tábuas, né? Lá no Monte Sinai, Deus concede a Moisés as tábuas que contêm os 10 mandamentos, ou decálogo, que era então uma espécie de constituição que formava a aliança com Deus. Todo o Antigo Testamento, o tema principal é a aliança do povo com Deus. Por isso, de Deus com o povo, né? Por isso, entender bem o livro do Êxodo, vamos entender os demais livros da Sagrada Escritura na Bíblia, tá bom? Terceiro livro, então, do conjunto do Pentateuco. Levítico. O livro possui este nome por causa de Levi, um dos descendentes de Jacó. Deus consagra os descendentes de Levi para o serviço do culto divino e ficaram conhecidos como levitas, por isso o nome do livro. O livro trata sobre as leis para a execução do culto divino, uma espécie de ritual para os sacrifícios oferecidos naquele período. Atualmente, as prescrições do Levítico não têm mais essas aplicações, tá bom? Quarto livro, então, agora, hein? Os números, vamos lá. Tem esse nome, né, por conta dos recenseamentos e séries de números contidos nele. Narra o final da caminhada, da travessia no deserto, a fuga do Egito, a questão do Sinai e a entrada, né, na terra, né, do Sinai à terra de Canaã. Trata também sobre a divisão das 12 tribos de Israel e das lutas contra os outros povos que viviam na região da Terra Prometida. Então, é um livro muito importante também.
E vamos para o último livro do conjunto do Pentateuco, chamado então Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. É um livro que trata das leis que devem ser obedecidas pelo povo ao adentrarem na terra prometida. Contém a promessa das bênçãos de Deus a quem obedecer e a desgraça a quem não obedecer, tá bom? Então, como se fosse aí, né, quem não obedece é como se fosse um castigo, mas na verdade o ato então em si de não cumprir a vontade do Pai acaba, né, de não ir por um caminho bom, acaba trazendo também algumas consequências danosas para o povo. E segundo a lei, porque não, são as mesmas leis, porém ali, né, um momento difícil na história da travessia no deserto, que Moisés então fica irado com o povo e quebra, né, as primeiras pedras ali que foram, né, colocadas ali. Aí então Deus refaz aquelas pedras, né, reescreve de novo os 10 mandamentos, e aí o povo fica mais tranquilo, mais fiel à palavra de Deus, tá bom? E narra toda aí essas promessas de bênçãos para o povo. Um abraço, até o próximo encontro, que vamos falar então sobre os livros históricos, tá bom? Esmuiçar aí os livros históricos do Antigo Testamento. Um abraço, até o próximo encontro.